vamos iniciar nessa aula os tipos de competência tributária, o estudo dos tipos de competência. Vimos a característica da competência nas aulas anteriores e vamos agora ver quais os tipos previstos na Constituição Federal de competência tributária. Nós vamos montar um quadro e preenchendo aos poucos, citando e comentando cada um dos tipos. Vamos lá, vamos com o primeiro tipo de competência chamada competência privativa. Vamos lá. Primeiro tipo, competência privativa. É para a instituição dos impostos, da espécie tributária impostos. E como o próprio nome diz, cada um tem a sua. União tem a sua, os estados e Distrito Federal têm a sua, que é a mesma competência, e os municípios têm a sua. São 7 impostos da competência da União, 3 de competência dos estados e Distrito Federal e 3 de competência dos municípios, de acordo com os artigos 153, 155 e 156 da Constituição Federal. Ora, os impostos da União são imposto de importação, imposto de exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, o imposto sobre rendas e proventos de quaisquer natureza, o IPI, o IOF, o ITR e o IGF, que é aquele imposto que nunca foi instituído até hoje, mas com uma característica importante. É o único dos 13 impostos da competência privativa que nós estamos vendo agora, que terá que ser instituído por lei complementar federal, de acordo com o artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal. Então, ela é uma característica importante. É o único dos 13 impostos que nunca foi instituído e o único que terá que ser instituído por lei complementar. Depois, os impostos dos estados e Distrito Federal, que têm a mesma competência, que são o ITCD ou ITD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços de Transporte e Comunicação, e o IPVA. E, finalmente, os impostos municipais, o ITBI, Imposto sobre Transmissão Onerosa de Bens Imóveis ou Direitos a eles relativos, o IPTU e o nosso ISS. É lógico que isso é apenas uma apresentação dos 7 impostos da competência privativa. Depois, já num próximo módulo nosso, nós vamos estudar cada detalhe desses 3 impostos com faturador, denominação, base de cálculo, contribuinte, que são as normas gerais aplicáveis a cada um destes 13 impostos. Mas, por enquanto, é apenas uma apresentação. Então, vamos voltar para a nossa imagem da competência privativa. É para a instituição dos impostos e cada ente da federação com a sua competência, 7 da União, 3 dos estados e Distrito Federal, observem que é a mesma competência, e 3 de competência dos municípios. O próximo tipo de competência é a competência comum, que é para a instituição das taxas e contribuições de melhoria. E todos têm competência para instituí-las. União tem a sua, os estados, Distrito Federal e município instituem taxas e contribuições também. E isso está previsto no artigo 145, incisos 2º e 3º da Constituição Federal. Muito bem, essa é a competência comum. Por que competência comum? Porque todos podem instituir. É lógico que dentro das suas respectivas atribuições. Quem é que pode emitir uma taxa para emitir um passaporte? Exigir uma taxa para emitir um passaporte? A União. Quem é que pode exigir uma taxa para uma identidade? O Estado. Uma taxa para a coleta de lixo? O município. Então, cada um dentro das suas respectivas atribuições. Quem é que pode cobrar uma contribuição de melhoria? Aquele ente público que realizou a obra de que resultou a valorização imobiliária. Mas todos têm competência para instituí-los e observe que no caso dos impostos da competência privativa, eles são nominados. 7 da União, 3 dos estados do Distrito Federal, 3 dos municípios. Nominados. Agora, no caso das taxas e contribuições de melhoria, não.
não são nominadas na Constituição. Apenas a Constituição vai, no texto constitucional, colocar as atribuições de cada ente da federação e, como consequência, quem é que vai poder cobrar a taxa para utilizar aquele serviço ou exercer o poder de polícia ou, no caso da contribuição de melhoria, aquele ente que realizar a obra pública. Mas não são nominados os tipos de taxas, por exemplo, na Constituição Federal. Então, essa é a competência comum prevista no artigo 145, incisos 2º e 3º, sempre lembrando que as taxas, conforme já visto por nós, não podem ter base de cálculo própria de impostos, de acordo com a Constituição Federal, parágrafo 2º do artigo 145, não podem ter faturador, base de cálculo ou próprio de impostos, ou serem calculados em função do capital das empresas, de acordo com o artigo 77, parágrafo único do CTN. Todos esses detalhes que nós já vimos, mas a competência é comum. Todos podem instituir taxas e contribuições de melhoria. Muito bem. O próximo tipo de competência tributária é a competência especial. A competência especial é para a instituição daquelas outras duas espécies tributárias, os empréstimos compulsórios e as contribuições parafiscais ou especiais. Então vamos lá. Competência especial para a instituição dos empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais ou especiais. A competência é tão somente da União, Mas existem duas observações, conforme a gente pode observar na figura. Duas observações com relação a esta competência. Então vamos lá. Quais seriam essas duas observações? Com relação aos empréstimos compulsórios, não há qualquer observação. Compete exclusivamente à União instituir empréstimos compulsórios mediante lei complementar, a segunda espécie tributária. O IGF, nós já vimos que é por lei complementar, e os empréstimos compulsórios por lei complementar. Maravilha. Então, com relação aos empréstimos compulsórios, não há qualquer observação. No entanto, com relação às contribuições parafiscais ou especiais, duas observações se fazem necessárias. Primeira, embora a competência para instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, do interesse de categorias profissionais ou econômicas, seja exclusivamente da União, de acordo com o caput do artigo 149 da Constituição Federal, o parágrafo 1º do mesmo artigo 149 determina que os estados, Distrito Federal e municípios instituirão contribuições para custeio da previdência em benefício dos seus servidores, cuja alíquota não poderá ser inferior aos cargos efetivos da União. E observe um detalhe muito importante nesse parágrafo 1º do artigo 149, que é a primeira observação com relação à competência especial. Porque, embora como regra seja da União, neste caso é dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para os seus respectivos servidores. No entanto, tem um diferencialzinho importante para a gente lembrar. Como eu venho reforçando aqui, a Constituição Federal apenas atribui a competência para instituir. Ela não exige a instituição em nível de Constituição, mas neste parágrafo 1º do artigo 149, ela exige sim. A Constituição é claríssima. O texto constitucional determina que estados, Distrito Federal e municípios instituirão contribuições para o custeio da Previdência em benefício dos seus servidores. Então, é um detalhe já muito importante. Essa é a primeira observação, porque a competência, embora como regra geral seja da União, dos empréstimos compulsórios e das contribuições parafiscais ou especiais, neste caso específico dos estados, DF e municípios. E existe uma contribuição parafiscal ou especial que é de competência do Distrito Federal e dos municípios, que é a contribuição para o serviço de iluminação pública. A contribuição para o serviço de iluminação pública é de competência do DF e dos municípios, não é da União. Portanto, essas duas observações se fazem necessárias aqui. Primeiro,
a competência especial como regra da União, tanto para os empréstimos compulsórios como para as contribuições para fiscais ou especiais. Segundo, duas exceções. Primeira exceção, os estados, DF e municípios instituirão em benefício dos seus servidores contribuições para o custeio da Previdência e a competência para instituição da contribuição sobre o serviço de iluminação pública é tão somente do DF e dos municípios, de acordo com o artigo 149-A da Constituição Federal. Portanto, essas duas observações que vimos no quadro dizem respeito ao artigo 149, parágrafo 1º, e ao artigo 149-A da Constituição Federal. Muito bem. Nós já vimos que a competência privativa traz 13 impostos, 7 da União, 3 dos estados e Distrito Federal e 3 dos municípios. E vimos também que o artigo 195 da Constituição Federal trata das contribuições para custeio da Previdência, da Seguridade Social. E estas contribuições para a Seguridade Social são 4 tipos previstos nos 4 incisos do artigo 195. Cobrada dos empregadores da empresa, empregadores, cobrada dos trabalhadores e demais segurados, cobrada sobre a receita do concurso de prognósticos e dos importadores. Então, 4 tipos de contribuições para a Seguridade Social nos 4 incisos do artigo 195. Cobrada da empresa, do empregador ou quem a lei a ela equiparar, do trabalhador e dos demais segurados, sobre a receita do concurso de prognósticos, são as loterias, e do importador. Maravilha. Então, vamos lá. Nós temos, no que diz respeito a impostos, 13 impostos nominados na Constituição, competência privativa que acabamos de ver, e no que diz respeito às contribuições para a Seguridade Social, 4 tipos de contribuições previstas nesses 4 incisos do artigo 195. Maravilha. No entanto, o Constituinte quis criar a possibilidade de instituição de novos impostos além dos 13 e de novas contribuições além das 4 já previstas no artigo 195. E a doutrina chamou essa competência de competência residual. Então vamos conhecer os detalhes dessa competência residual. Competência residual é para a instituição dos novos impostos ou novas contribuições. A competência aqui não tem papo, é tão somente da União. É tão somente da União. Ora, então, ela está prevista no artigo 154, inciso 1º, e no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Competência tão somente da União. Mas aqui nós temos um detalhe muito importante. Estes novos impostos e estas novas contribuições para a Seguridade Social terão ambos que ser instituídos por lei complementar federal. Ambos terão que ser não cumulativos. Agora, cuidado. Os novos impostos terão que ter fato gerador ou base de cálculo diferente dos 13 impostos já previstos. E as novas contribuições para a Seguridade Social terão que ter fato gerador e base de cálculo diferente das contribuições já existentes. Cuidado que o cruzamento pode ser aceito. Ou seja, novos impostos podem ter fato gerador e base de cálculo de contribuições já existentes e novas contribuições, fato gerador e base de cálculo de impostos já existentes. O que não pode é um imposto ter fato gerador e base de cálculo de um imposto já existente e uma nova contribuição ter fato gerador e base de cálculo de uma contribuição já existentes. E os dois grupos terão que ser instituídos por lei complementar e terão que ser não cumulativos. Então, essa é a competência residual para instituição, portanto, de novos impostos ou novas contribuições para a Seguridade Social e é sempre da União,
sem exceção absolutamente nenhuma. Somente a União, mediante lei complementar, poderá instituir. E agora nós vimos que são 4 espécies tributárias. Impostos, no caso do imposto IGF, 4 espécies, 4 tributos, na verdade, que terão que ser instituídos por lei complementar. O IGF, os empréstimos compulsórios, os novos impostos e as novas contribuições para a Seguridade Social. Então, essa é a competência residual. E na nossa próxima aula, próximo encontro, continuamos o estudo dos tipos de competência tributária.